Deus abençoe a cada um de vocês, que juntos vamos desfrutar mais um pouquinho desta palavra. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Vamos falar um pouco sobre espalhando a luz. As pessoas, para reconhecer o ministério de Paulo, como ele disse, precisava ser profeta ou espiritual. Aí reconheceria que o que Paulo estava ensinando não era um mandamento de Paulo, mas era um mandamento do Senhor. E é difícil você encontrar essas pessoas, profeta, que é um pregador espiritual, porque a maioria não concorda com os ensinamentos de Paulo, porque cada tempo a era vai se modernizando e fica mais difícil para as pessoas admitir aquele evangelho de Paulo, principalmente na nossa era, que direito dos povos, Laodiceia, e a Bíblia não dá o direito. Esse é o problema, a Bíblia não dá esse direito, mas o povo tem o direito, os povos têm o direito, mas Deus, como nos tempos de Paulo, ensina o Evangelho, que as pessoas renunciam a si mesmo, seus direitos, e passam a obedecer a palavra de Deus. Desde o tempo de Pedro, você pode ver isto, depois Paulo, esses ensinamentos que nós temos sobre família, sobre marido, mulher, sobre filhos, são ensinamentos antigos que nós temos, mas aqui no Novo Testamento vem clareando mais através dos apóstolos. Você pode ver que Jesus não fez isto, porque era um ministério para os apóstolos. Tem coisa que você pensa que é Jesus que tinha que ter pregado, mas era Jesus em Paulo, agora era Jesus em Pedro. Então tem coisa que a gente pensa, era o irmão Brana que tinha que pregar, era o irmão Brana que tinha que dizer, mas Deus disse para ele, não diga a ninguém, porque não era para ele dizer. Aí seriam aqueles que tomam a mensagem do irmão Brana e espalha a luz. Estamos exatamente para isto. Você vê que durante todas as 7 eras da igreja foi espalhado a luz da doutrina de Paulo, de Pedro, de João e assim por diante. Tivemos homens espalhando esta doutrina. Mas durante as eras ainda entrou o espírito nicolaíta, que já foi semear outra doutrina, espalhando outra doutrina. E assim tem vindo. Por isso que os homens batizam hoje falando Pai, Filho e Espírito Santo. É porque eles não ouviram os homens que espalham a luz, como Paulo, Pedro. Eles ouvem outros homens que não têm nada a ver com a luz, que não têm nenhum conhecimento da luz, que não andou com a luz como Pedro andou, que não andou com a luz como Paulo andou com a luz depois da ressurreição.
Paulo andou com aquela luz, com aquele Logos, Cristo, manifestando no ministério de Paulo. E assim, se os verdadeiros pregadores, eles são profeta, porque aí é um verdadeiro pregador. O irmão Branham disse que um pregador é um profeta. E ele deve ser espiritual. Então ele vai reconhecer que o que Paulo ensinou é verdade, é mandamento do Senhor. O que Pedro ensinou como batismo, pode começar no batismo, que é o primeiro passo. Pedro ensinou em Atos 2,38, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crerá, admitirá e saberá que é mandamento do Senhor. Não é mandamento de Pedro, de Paulo. Você toma Paulo ensinando a posição das mulheres, como aqui em 1 Coríntios 14, 34, um pouquinho antes do que lemos, ele diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Porque na lei a mulher não pregava. Não tem na lei uma mulher sacerdotisa. É para ela manter calada. Agora você toma bem o evangelho de hoje, que pega a mulher, faz dela uma pastora, uma bispa, por causa do direito dos povos. É o direito dos povos, não é o direito da Bíblia. O que eu quero te dizer é que elas têm direito, mas o direito dos povos, não o direito da Bíblia. E elas não podem ouvir de maneira alguma a mensagem de um profeta, que é espiritual, um pregador, que chega e mostra para ela o que Paulo mostrou, para poder cada um estar no seu devido lugar. Pedro falou sobre isso, Paulo falou, colocando roupa à direita nas mulheres, mostrando que elas tinham que andar como Sara, e não como Jezabel, mas como Sara. Ainda Paulo falando a Timóteo capítulo 2, verso 11, 1 Timóteo, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Isso é mandamento do Senhor. A mulher aprenda. Aqui não tem um versículo que vai te mostrar, a mulher ensine. Sim, que a mulher aprenda. Não tem um versículo que diz a mulher fale, mas que ela fique calada na igreja. Porque ela não pode ministrar a palavra, porque não foi dada a ela esta autoridade como mandamento do Senhor. Então a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Aí ele confirma: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. É o que a pessoa que não é espiritual, que não é profeta, vai dizer: não, ele está dizendo, não permito. É ele. Mas ele está dizendo também que se você for profeta ou espiritual, você vai reconhecer que as coisas que ele ensinou são mandamentos do Senhor. Então você não pode ficar sem estes mandamentos do Senhor. Agora, não é você querer tomar os 10 mandamentos do Senhor e deixar os mandamentos do Senhor para este tempo. Quando ele, Cristo, resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí vem os mandamentos de Deus, mostrado para a posição da mulher e do homem na igreja. Aí ele dá a explicação, por que é que ele diz não permito? Ele vai ensinar. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Isso aí você pode aplicar em tudo, porque é como o irmão Branham ensina, o pastor é o marido da igreja. E aí, se alguém for profeta ou espiritual,
conhecerá e reconhecerá estas coisas. A mulher reconhecerá sua posição para ela não usar de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Para os membros, quantas centenas de membros eu estou falando nesse instante, que muitas vezes usam de autoridade com o seu pastor, e eles não percebem que os tipos na Bíblia, enquanto nós não ouvimos os tipos da Bíblia, nós não ouvimos a Deus, nós não ouvimos o mandamento do Senhor. Então, você como membro, precisa ouvir o seu pastor. O seu pastor não tem a palavra, aí é problema seu. Você tem que escolher um que tenha a palavra. Um que é profeta ou espiritual, isto é, um pregador que tem condições de falar o que Paulo falou, o que Pedro falou, o que João falou e assim por diante. Se eles não podem ensinar essas coisas, então eles não podem ser o profeta, o espiritual. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Por isso que ela é proibida de ser uma pregadora, uma ministra na igreja, falar. Porque primeiro foi feito o Adão, depois a Eva, e quem foi que caiu? Você vai ver quem foi enganado. Oh, mas o Adão também foi enganado. Mas o Adão foi enganado por uma mulher que era costela dele. Mas a Eva foi enganada, seduzida por uma serpente que não tinha nada a ver com ela. A Eva era parte de Adão. Adão podia ser enganado por ela. Era próprio. Por isso que o homem hoje tem que tomar cuidado. Porque é ela que está aí para enganar. Entende? E Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quando ela caiu em transgressão, ela levou o seu marido. Ela enganou também o seu marido. Porque ela já tinha sido enganada. E assim vai de um pregador, que não é aquele profeta espiritual. Ele é enganado, ele engana os membros também. Por isso, cada membro, ele tem que ter esse espírito profético na vida dele. Porque ele andará segundo a palavra. Ele não falhará contra esta palavra. Aí Paulo ainda diz, salvar-se-á, porém dando à luz filhos. Eu sei que é um cargo pesado que foi posto, né? Salvar-se-á, porém dando à luz filhos. Mas não é só isto. Que se fosse dar à luz filhos, tem mulher que tem 10 filhos, 5 filhos, 3, e assim por diante. E tem mulher que tem 5 filhos de uma vez, tem 7 filhos. Nós temos visto aí esses gêmeos. Mas isso não é que traz salvação para a mulher. Porque tem um porém aqui, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se ela precisa dar à luz filho, mas se permanecer com modéstia na fé, simplicidade na fé, não querer ser a tal, superior às demais, mas ser humilde, modesta. Isso é a modéstia na fé. Na caridade e na santificação. Que cada um de nós venhamos observar, porque nós, como pregadores, devemos espalhar essa luz. Como eu já disse, durante todas as eras tinha que ser espalhada a luz que Pedro pregou, que Paulo pregou. Porque Paulo ensinou isso, que não podíamos ouvir outro, nem se fosse um anjo, que não era para nós darmos ouvido. Em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Então, se você vai ouvir é o que Paulo ensinou, então você vai posicionar a mulher. Você que é um pregador, você que é um profeta. Porque o povo diz assim, eu sou profeta, e a igreja rejubila. Mas profeta
é aquele que permanece com a palavra que Paulo permaneceu, que doutrina a igreja como Paulo doutrinou, que ensina os dons espirituais, mas a maneira de usá-los como Paulo ensinou. Eles não conseguem fazer isso, não espalham a luz de Paulo. Depois que os apóstolos morreram, meus irmãos, não tivemos ninguém para espalhar a luz do Evangelho. Aquela luz de Paulo, de Pedro, aqueles ensinamentos, porque aí chegou o anticristo e já começou a espalhar o batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Aí já naquele tempo mesmo já existia a deusa Diana e eles prosseguiram com isso daí. E vem até hoje a adoração a uma mulher. Eu quero ler para vocês o que o irmão Branham ensina aqui na era de Esmirna, 143. Em cada era temos exatamente o mesmo modelo. Não é um modelo para cada era. Em cada era temos exatamente o mesmo modelo. Esse é o modelo que Pedro usou, nós tínhamos que usar, em cada era tinha que usar. E eles perderam esse modelo. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus, porque a uns Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4:11. Deus deu. Mas quando o seminário deu, ele não vai obedecer a palavra. Ele vai obedecer o seminário, seus estudos, sua escatologia e assim por diante. Depois desse mensageiro, quando ele entrega uma luz, se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Quem foi ensinado por Paulo, por Pedro, esses podiam levar a luz, espalhar a luz. Por isso você vê que Timóteo espalhava a luz, Filemão espalhou a mesma luz. Mas depois, quando entraram o anticristo, a obra dos nicolaítas, já não espalharam a luz dos apóstolos. Agora era o ensinamento de Niceia que eles estavam espalhando. Eles não estavam espalhando a luz do mensageiro de Deus, mas sim do mensageiro de Satanás. Por isso, cada dia foi escurecendo as eras da igreja, porque foram perdendo a luz e não tinham um pregador, um profeta espiritual para poder espalhar aquela luz. Vamos prosseguir aqui. Mas, naturalmente, todos estes que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Por isso, irmão Branham sempre lutou e mostrou só o que Paulo falou, o que Pedro falou, o que João falou e assim por diante, mostrando o que a Bíblia fala. Por quê? Tem que ser um verdadeiro profeta espiritual para fazer isso. Mas tem uns que não aprendem. Eles não aprendem a falar somente o que o mensageiro falou. Você vê que durante as eras, eles não tinham condições de semear a mesma luz. Nem no tempo de Lutero, foi uma luz menor. Wesley foi uma luz que teve no seu dia. É luz da justificação, luz da santificação. Os pentecostais com a luz da restauração dos dons. Mas só os dons. Mas a Bíblia diz que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Isso aconteceu nos dias do irmão Branham. Elias veio, restaurou o batismo, restaurou a posição da mulher na igreja, do homem, dos dons na igreja, a maneira da mulher vestir, a maneira do homem agir. Isso tudo foi restaurado através do mensageiro da última era da igreja. Como mensageiro da era, ele pôde restaurar aquilo que foi perdido durante as eras.
Mas as pessoas não aprendem. Elas não aprendem a ensinar aquilo que o mensageiro restaurou. Então tem uns que vêm aí, batizam em nome de William Branham, e outros fazem outros tipos de batismo. Tem batismo de todo jeito, mesmo pessoas que crêem no profeta, porque não aprenderam falar somente o que falou o profeta. Não aprenderam a espalhar a luz que o mensageiro trouxe. Agora, essa luz que o irmão Branham trouxe no início foi uma restauração. Não era a luz ainda do mensageiro. A luz do sétimo anjo foi semeada quando ele trouxe a revelação dos selos. Então, aí ele trouxe a luz para nós. Selos revelados, eras reveladas, semente da serpente revelada. Tudo estava revelado. Cadê o profeta, o espiritual? Isto é, o pastor, o evangelista, o obreiro, para poder falar somente o que falou o profeta, para espalhar essa luz. Você sabe o que é 7 selos revelados? É luz. 7 trovões revelados é luz. Se não foi revelado, não é luz. Luz é quando aquilo é revelado. Você tem que ver isto. O novo nome é luz. Mas cadê o profeta espiritual, um pregador, para sair espalhando esta luz? Os 7 selos foram revelados. Aí você encontra o pregador, que diz ser profeta, que é um pastor, espalhando a luz, dizendo 6 selos foram revelados. Porque eles não viram o 7º, que revelou os 6. Eles não puderam ver a luz principal, que emanava daquele mensageiro. Foi ele, Deus teve que usar mas nos dias da voz do 7º anjo, Apocalipse 10, 7. Quando o 7º anjo tocou sua trombeta, então ele trouxe uma luz, a luz dos selos, a luz dos trovões, a luz do novo nome, a luz que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que o último eleito entrou. Ele trouxe essa luz, mas cadê agora os demais pastores para espalhar esta luz para o povo de nosso tempo? Ficou perdido também, como os apóstolos morreram, e ficou perdido o evangelho de Jesus Cristo, as doutrinas apostólicas, ficou perdida. Aí veio a restauração de tudo isto. Aprendemos, mas os pentecostais rejeitaram. Aí Deus vem e traz uma luz através do 7º anjo, e o povo da mensagem, nós os pastores da mensagem não ver isso, nós os evangelistas da mensagem, obreiros da mensagem, não ver a luz que nós temos que espalhar. Você não é obrigado a espalhar apenas a luz de Paulo, de Pedro. Essa luz de Paulo e Pedro e João e Tiago e os demais, irmão Branham veio restaurar com o espírito de Elias. Nós temos que espalhar a luz do 7º anjo. A luz do 7º anjo é os selos, para que ele veio. Ele veio para revelar o mistério, o segredo de Deus. E nós temos que tomar essa luz e espalhar. Cadê o pregador? Cadê os profetas, os homens espirituais, para tomar esta luz e espalhar, dizer para as pessoas que Deus esteve em carne para poder revelar os selos? Como Deus esteve em carne para poder nos salvar, morrer, verter sangue para nos salvar, agora Deus esteve em carne para revelar os mistérios escondidos que nenhum homem podia revelar, senão Deus em carne. E Deus em carne era Deus no profeta, Deus em William Branham, revelando os mistérios para nós. E cadê nós, os pregadores, para tomar esta luz e espalhar esta luz? Sair pregando, sair falando para o povo. Os 7 selos foram revelados. Os selos são isso, os trovões são isso.
e assim por diante. A era terminou para que os selos fossem revelados, diz o profeta. Cadê o profeta espiritual? Os mensageiros que veio depois do irmão Brana. Nós viemos depois do irmão Brana, gente. Nós que temos que fazer isso, espalhar a luz da restauração, que o irmão Brana restaurou, com o espírito de Elias, e a luz do sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, que ele revelou todos os mistérios. Apocalipse 10 era o sétimo selo, diz o nosso profeta. Quando você aceita isto, você passa a espalhar essa luz. Sem essa luz, ninguém vai no arrebatamento. Arrebatamento, para eu ir, eu tenho que conhecer trovões, novo nome. E não são coisas que eu preciso ficar estudando demais. Não, é uma revelação. O irmão Brana diz, o rapto é uma revelação. Por quê? É a revelação dos 7 trovões. É uma revelação. E quando você tem o selo aberto, você tem os trovões revelados. Porque eles estão andando junto. Cada um é a voz de Deus, cada trovão que soou é a voz de Deus. Aí vem o profeta, a 7ª voz, e revela isso para nós. Ajunta os cabos soltos das eras, aquilo que ficou para ser restaurado, e restaura. Ele fez isso, restaurou tudo para nós. Mas veio e ensinou também esta mensagem que nós temos ensinado para vocês. Estamos sempre à procura de gente para espalhar a luz do 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí essa luz chegou. O que nós temos que fazer? Obedecer em tudo o que disse Paulo, porque foi nas eras. Temos que obedecer tudo o que disse Pedro. E foi restaurado por William Brana. Aí nós temos que obedecer tudo que foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Sempre é uma pessoa. Deus sempre vem em uma pessoa e faz aquilo, e aí depois as demais pessoas, nós, os demais, tomamos aqueles mistérios revelados e espalhamos aquela luz para o povo. Mas Deus veio para o profeta primeiro. Ele não veio para nós, ele veio para o profeta primeiro. E é difícil a pessoa falar do profeta no qual Deus veio primeiro. A gente sempre quer que o povo saiba que a gente está ensinando alguma coisa. Mas não somos nós. Nós estamos espalhando a luz. A luz que o mensageiro trouxe. Olha, não podemos nem aumentar nem diminuir. Eu tenho tudo aqui num parágrafo só para ler para vocês. O nosso tempo até é curto, não posso demorar muito aqui. Mas que possamos aprender isso daqui. Sem este aprendizado, você não chega ao tempo que você precisa chegar, hoje. Você conhece Jesus Cristo ontem? Quero ver hoje e agora. Quando ele faz a sua obra, está fazendo sua obra. Você sabe, como diz o irmão Brana, os homens sabem o que Deus fez, o que Deus fará, mas sempre ignora o que Deus está fazendo. Há um ministério na palavra para poder falar, espalhar a luz do 7º anjo. E é interessante isso. Foi dado novamente a um homem. João, toma o livro. Aí é como dizer, espalhe essa luz. Diga para povos, reis, nações e línguas o que eu não pude falar através de William Brana, do 7º anjo. Ele veio e diz, João, fale. E cadê nós, o João? João representa a noiva. Cadê nós, então? Cadê eu, outros pastores, pregadores, evangelistas, para poder espalhar esta luz, a luz do dia, aquilo que o profeta não podia nem falar no seu dia, que não era para americano aprender. Se fosse para os americanos, ele tinha dito para os americanos, mas não foi para eles.
foi para outro povo. Agora, onde Deus está manifestando a sua palavra, cadê o temor, o respeito a esta luz? O que nós temos que fazer nesse dia? Nós, como o pregador, o profeta espiritual, que conhece e que sabe que é mandamento do Senhor, o que foi revelado pelo profeta William Branham é mandamento do Senhor. Ele diz que é através dos 7 trovões que teremos fé de rapto. Agora você ensina que não precisa de trovões para ir no arrebatamento, então você não tem a fé que o profeta diz para ter. Você não espalha a luz do seu mensageiro. Você está espalhando uma luz própria, a sua luz. A minha luz, a sua luz não vale nada, meu irmão. Nós estamos aqui para espalhar a luz do mensageiro. Aquilo que o mensageiro pregou, temos espalhado, que não foi entendido por todos nós durante 30 anos aqui no Brasil. E quantos anos na América do Norte? Não entenderam o que o mensageiro revelou. E cadê os homens para espalhar aquilo? Olha quanto tempo isso ficou sem espalhar essa luz dos 7 selos, dos 7 trovões, e foram revelados em 1963 a 65, quando Deus completou aquela revelação e levou o seu servo. Preste atenção. Mas naturalmente, todos esses que saem nem sempre aprendem. Quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Lembre-se, Paulo advertiu o povo a dizer somente o que ele dissera. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, tiram a colar. Agora, não vem você dizer que nós estamos pregando um novo nome, estamos acrescentando. É o que o irmão Branham diz. O irmão Branham diz, HM faz parte do nome de Deus. E não é do nome hebraico. É desse nome agora que foi manifestado. É nesse tempo final que foi manifestado. HM faz parte. Abraão restaurado, 45. Um gentil levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, 100. Não podemos ficar sem espalhar essa luz. Se você não espalha, você está tirando. Não pode tirar, não pode acrescentar. Eles acrescentam aqui, tiram a colar, e logo a mensagem não é mais pura. O que você vê é que a mensagem não tem sido pura. E vai chegar um tempo que a terceira puxada da noiva, ela vai chegando um tempo que não vai ficar mais pura, certo? Porque eles não vão conseguir falar somente o que o mensageiro falou. Tiram aqui, acrescentam acolá. Isso foi o que Paulo avisou, isto é o que o irmão Branham veio avisando, isto é o que eu tenho que avisar hoje para todos nós pregadores, como profetas espirituais. Temos que aprender isso, não aumentar, não diminuir. Muitas vezes nós não diminuímos, mas nós aumentamos. E vamos ver no que foi aumentado. Então nós precisamos de pedir a Deus, Senhor, me ajude para falar somente o que o Senhor falou através do seu mensageiro. Estamos aqui para espalhar a luz. Não é uma luz minha. Eu estou aqui para espalhar a luz de João. Eu acho que você também está para isso. Para espalhar a luz de João, a luz da esposa de Cristo nesse dia final. E quando você está espalhando essa luz, você tem que saber o que está espalhando. Tem que ser somente o que o mensageiro tem dado para o dia que você vive. Não pode acrescentar e não pode tirar. Senão a mensagem, ela cai. O profeta diz que é o que tem acontecido.
Eles acrescentam aqui, tirou acolá, logo a mensagem não é mais pura e o reavivamento declina, morre. Sabe o que fica? Fica só pregações. Fica gritos, pulos, pregações, emoções. Isso fica. Mas a mensagem morre, declina. Por quê? Foi aumentada ou foi diminuída? Isso tem que olhar no que nós, os pregadores, não pudemos pregar durante 30 anos no Brasil, sendo que a mensagem já tinha sido entregue, mas nós não pudemos pregar. E quando começou a ser pregado, achava que estava aumentando, mas era a revelação do que Brana pregou e o povo não pôde aprender na América do Norte. Que o irmão Brana disse que eles não estavam compreendendo aquela semana. Ele falou sobre isso, perguntas e respostas sobre os selos nos primeiros parágrafos. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz, porque o Espírito tem somente uma voz. E a voz de Deus. Uma voz era a voz de Paulo para os gentios. Uma voz é a voz de Brana na América do Norte. Uma voz é a voz da noiva, uma voz. O Espírito tem uma voz. E todos têm que ouvir aquela voz e repetir, reprisar aquela voz. Nós não precisamos florear a mensagem do irmão Brana, porque ela já é maravilhosa. Não podemos florear a mensagem da noiva. Ela é perfeita. É coisas da mensagem do próprio irmão Brana, de que nem ele podia pregar no seu dia, podia falar para as pessoas, é isso. E deixou para que essas coisas fossem faladas no outro tempo, quando João comesse o livro, quando a noiva comesse o livro e profetizasse outra vez. Então fica à procura dessa noiva. Cadê essa noiva que tem comido o livro, que tem profetizado outra vez a mesma coisa que William Brana profetizou, que fala a mesma voz, o mesmo tom, não tira, não acrescenta. Paulo admoestou-os a dizer o que ele dissera, assim como Pedro fez. Ele advertiu-os que ele próprio, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. E você sabe que o irmão Brana não podia também aumentar uma palavra do que ele já tinha dado por revelação. E coisas que ele não podia nem falar no seu dia. Assim é no dia da noiva. Esse dia que vivemos. Quão importante é ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros. Cadê os mensageiros? Cadê profeta espiritual? O pregador espiritual. Ele pensa porque é espiritual, porque pula, porque grita, porque faz isso, faz aquilo. Porque sabemos pregar, porque temos o dom. Não. Nós temos que falar a mesma voz que o profeta falou. Eu quero ver vocês da primeira e segunda etapa falar, pregar para o seu povo. HM faz parte do nome de Deus. E explicar. Se você for profeta e espiritual. Prega isso para o seu povo e explica. O que o irmão Brana ensinou, um gentil levaria seu nome. Mostre para o seu povo qual gentil levou o nome de Deus, HM, que não foi Gran, que foi um mensageiro também, as denominações, mas foi Bran. Cadê? Cadê o profeta? O espiritual. Fale com sua igreja. Quão importante é ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros e depois dizer o que tem sido dado para dizer à igreja ou às igrejas. Primeiro, o mensageiro recebe. Depois, nós espalhamos. Espalhamos a mensagem. Sabe o que eu estou fazendo? Só estou espalhando a mensagem. Não pense que eu estou entregando uma mensagem minha. Eu estou espalhando a mensagem do irmão Brana. A mensagem dos selos, dos trovões que foram revelados e que muita gente não pôde espalhar. Então eu estou espalhando, não segundo o que eu vejo, segundo o que o profeta pregou. Se ele diz,
A era termina para o selo ser revelado, eu tenho que ir atrás e dizer, a era termina para os selos serem revelados. O último eleito entra, o tempo termina para o selo ser revelado, eu tenho que ir atrás e dizer, o tempo termina para o selo ser revelado. O último eleito entra, o último eleito é o profeta, é o último mensageiro. Nós não temos mais mensageiro, o último mensageiro foi o irmão Brana. Mensageiro da 7ª era da igreja, mensageiro do 7º selo, para revelar as coisas, os mistérios escondidos de Deus para todos nós. O que eu estou fazendo é espalhar. Estou pedindo a você, quer espalhar comigo essa luz? Grande Criador, ajuda-nos a permanecer somente com aquilo que o Senhor tem dado, porque é um perigo para mim, para meus irmãos, a espalhar aquilo que o Senhor não deu, porque é algo moderno, algo novo, mas que o Senhor não deu. Não deixa-nos fazer isto, mas deixa-nos espalhar essa luz, essa revelação. É a única revelação que nos prepara para rapto, a única crença nesta verdadeira deidade, que é a unidade do Pai, Espírito no Filho, carne, e aonde o Pai é visto só no Filho, em mais lugar nenhum. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ajuda esta igreja, seus filhos, que cada um de nós possamos temer ao Senhor e pegar esta luz e espalhar. Onde estiver aí gente me ouvindo, pregadores, profeta espiritual, me ouvindo, que eles possam pegar a mensagem e espalhar essa luz para o seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Anjo que Deus tinha que usar, ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.